Apresentar para o consumidor um aparelho com a melhor configuração possível a um custo cada vez mais baixo é o grande sonho de qualquer fabricante de smartphone. Muitas até tentam, mas poucas conseguem aliar essas duas características. No Brasil, então, lançar um produto cujo preço seja considerado em conta pelos usuários acaba se tornando uma missão quase impossível. Entretanto, é bem possível que a Motorola tenha conseguido chegar perto desse objetivo com o seu Moto G. O aparelho parece ter sido feito sob medida para o mercado brasileiro, com direito a lançamento internacional anunciado na cidade de São Paulo. Conferimos de perto todos os detalhes de mais essa novidade e o resultado é o que você confere agora nessa análise. Criado para ser uma versão mais simples do Moto X, o smartphone Moto G tem um visual muito similar ao do seu irmão mais potente. Com tela de 4,5 polegadas, o aparelho possui um acabamento em plástico policarbonato liso na parte traseira. Outro destaque que diferencia o produto é o fato de ele ter capas intercambiáveis. No caso do Moto G, ao comprar a versão de 16 GB, o consumidor leva para casa gratuitamente um kit com 4 capas coloridas, característica que nenhuma outra empresa oferece. Em uma declaração polêmica, a Motorola chegou a afirmar que a qualidade da tela do Moto G poderia ser melhor até mesmo do que a do iPhone 5S. Numericamente, pode até fazer sentido. São 329 ppi do Moto G contra 326 ppi do iPhone 5S e 720 por 1280 pixels do modelo da Motorola contra 640 por 1136 pixels do modelo da Apple. Na prática, porém, a comparação não faz muito sentido, já que o modelo da Apple possui o recurso Retina Display. Por outro lado, isso não significa que a Motorola não tenha feito um trabalho de extrema competência. O resultado é uma tela adequada, tanto no tamanho quanto na resolução, para todas as atividades que se enquadrem na proposta de um smartphone intermediário. Em nossos testes, a duração de bateria foi bastante satisfatória. Foi possível, por exemplo, sair de casa pela manhã com o celular em 100%, usar o dia todo de forma moderada, acessando sites, checando e-mails e executando alguns apps, e chegar em casa à noite com a bateria ainda em níveis entre 20% e 30%. Já nos testes de estresse, com a execução de vídeos do YouTube e do Netflix de forma contínua e com um brilho de tela configurado no máximo, a duração da bateria foi significativamente menor, mas ainda assim dentro dos parâmetros esperados, pouco mais de 3 horas e 15 minutos. Ao comprar o Moto G, tenha em mente que você está adquirindo um aparelho intermediário e, por conta disso, há limitações naturais de hardware e desempenho. Essas características podem decepcionar, por exemplo, aqueles usuários que pretendem executar jogos mais pesados. Em nossos testes, games como Thor, o Mundo Sombrio e GT Racing 2 se mostraram incompatíveis com o aparelho. Por outro lado, títulos como Real Racing 3, FIFA 14 e Death Trigger 2 puderam ser executados de forma tranquila, sem atrasos no tempo de resposta e sem travamentos. Já para aqueles que não pretendem abusar da GPU, praticamente não há nenhum tipo de problema. Com resolução de 5 megapixels, é possível dizer que a câmera do Moto G apresenta os requisitos mínimos esperados para um aparelho nessa faixa de preço. Por conta disso, não espere fotos com uma resolução excepcional, em especial em ambientes com pouca luminosidade. Já à luz do dia, a situação é mais cômoda e os resultados parecem melhores. Porém, alguns tons de preto, por exemplo, podem apresentar granulações e distorções de cores. O recurso de rádio FM é outra função bastante solicitada pelos usuários brasileiros, e no Moto G ela também está presente. A seleção de estações é feita de forma automática, de forma que onde quer que você esteja, fica fácil procurar por emissoras locais cuja frequência tenha um sinal de melhor qualidade. Simples, mas eficientes. Assim podem ser classificados os fones de ouvido que acompanham o Moto G. A qualidade de áudio do aparelho, entretanto, poderia ser um pouco melhor. Não é nada que incomode a ponto de ser considerado algo negativo, mas vale a ressalva pela baixa potência e pelo nível de distorção em volumes mais altos.
Qualquer usuário com uma conta do Google tem direito a armazenar pelo menos 15 GB de arquivos diretamente no Google Drive. Mas aqueles que adquirirem um smartphone Moto G ganham ainda outros 50 GB, que podem ser utilizados durante 2 anos, totalizando 65 GB de espaço na nuvem. Um dos recursos citados pela Motorola como um dos diferenciais do produto é a possibilidade de ele fazer videochamadas em HD via Google Hangouts. Se por um lado a utilização da ferramenta é bastante simples e prática, por outro a qualidade da câmera frontal de 1,2 megapixel impede que o recurso seja utilizado em sua plenitude. Obviamente, vale mais uma vez a ressalva, estamos falando de um smartphone cuja proposta é a de ser um modelo intermediário no mercado, fato que por si só já poderia fazer com que considerássemos suficiente essa resolução. Contudo, ao ser apontado pela Motorola como um diferencial, era de esperar um pouco mais de qualidade no hardware. Dentro de sua proposta, a de ser um smartphone intermediário e sua faixa de preço entre R$ 649 e R$ 799, talvez o Moto G seja a melhor opção disponível hoje no mercado brasileiro. Tanto o modelo mais simples de 8 GB quanto o modelo de maior capacidade, 16 GB, podem ser considerados boas alternativas para o consumidor. Com o processador quad-core Snapdragon 400, 1 GB de RAM e GPU Adreno 305, o Moto G dá conta de praticamente toda e qualquer tarefa necessária em um smartphone da sua categoria, com exceção de jogos um pouco mais pesados e que requeiram maior capacidade de processamento gráfico. A atenção dispensada pela Motorola para o mercado brasileiro também é digna de nota. Com um preço acessível, a empresa disponibiliza no país um aparelho com boas configurações e garantia de atualização para a próxima versão do Android. Sem dúvida, o Moto G tem tudo para estar nas listas de mais vendidos no Natal no país. Vamos torcer para que a política de preços da empresa se mostre acertada, para que mais fabricantes possam seguir a mesma linha de mercado. Afinal, não é porque o modelo é intermediário que as suas configurações devem deixar o usuário na mão. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.